E nesse vídeo eu vou repercutir as principais notícias do dia que mais me chamaram a atenção e também vou fazer alguns comentários. Começando por um comentário. Acho que já entendi quando dizem que Bolsonaro é um risco para a democracia. Eles devem estar se referindo à democracia relativa, maravilhosa, né? A gente sabe muito bem como é maravilhosa. Neste sentido, ele é mesmo um risco, já que defende jogar nas quatro linhas e defende as liberdades individuais na Constituição. Se eles estão se referindo à democracia relativa, o Bolsonaro é de fato uma ameaça. Ele pede basicamente o cumprimento irrestrito da Constituição. Será que é nesse sentido que eles estão falando? Se for, então eu entendi direitinho. Eu entendi direitinho. Coloque nos comentários se vocês também entendem que essa leitura pode ser a leitura correta quando eles atacam Jair Bolsonaro. Comentem aí. Defesa diz que ex-assessor de Bolsonaro sofre perseguição de Moraes. Advogados de Felipe Martins apresentaram um pedido de habeas corpus ao STF na sexta-feira. Assessor está preso desde fevereiro. E aqui, pessoal, eu coloquei uma pergunta sincera. Eu realmente queria saber a resposta, porque eu não sou do direito. Qual é a justificativa constitucional para manter um cidadão que comprovou ter sido preso numa mentira esfarrapada e facilmente identificável, porque esse que é o ponto. Vendo a defesa explicando como, e até na imprensa de direita mostrando como chegar à conclusão óbvia de que ele não esteve nos Estados Unidos, isso me causa espécie. Mas de qualquer forma, eu sigo aqui. A defesa já provou que é mentira, não provou? A defesa provou. Então, se ela provou, quais são as consequências para quem o mantém preso nessas condições? Se tudo isso que eu falei é verdade, qual que é o embasamento jurídico para manter Felipe Martins preso? Eu confesso que, por ser leigo, eu não entendo, mas eu vejo especialistas também não entenderem. E aí coloquem nos comentários qual que é a visão de vocês. Lula volta a turbinar Estado empresário e retoma a agenda de governos anteriores do PT nas estatais. E em seu terceiro mandato, o presidente resgata receituário heterodoxo. Quando fala heterodoxo, é porque não são as boas práticas. Traduzindo, tá? É o que eu entendo disso. Não são as boas práticas. Que marcou a atuação de empresas e bancos públicos nas primeiras gestões petistas. Para Ministério da Gestão, fortalecimento das estatais, busca aumentar suas contribuições para o crescimento econômico. Na prática, eu vejo apenas a companheirada feliz da vida. Posso estar equivocado. Espero estar falando besteira, né? Espero estar equivocado nessa minha opinião. Espero sinceramente. E eu coloquei a seguinte pergunta, a seguinte afirmação na postagem. E tem gente na imprensa ainda fingindo espanto. Fizeram um L achando que o PT não seria o PT, que o Lula não seria o Lula. Vamos se ferrar até 2026 de maneira ainda mais rápida do que nos tempos de Dilma Rousseff. Dá a impressão que o Lula apertou o turbo. Ele tá assim, com a faca nos dentes, comparando com a Dilma. Só que, quando eu digo faca nos dentes, é no sentido de decisões tão erradas que estão ferrando o Brasil rapidamente. A gente tá lascado até 2026, do meu ponto de vista. Coloque nos comentários se vocês também compartilham da mesma preocupação. General sobe o tom depois de o governo cogitar reforma da Previdência dos militares. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que as despesas com aposentados das forças devem entrar em pacote de cortes. Aí eu coloquei o seguinte comentário, ironizando. Nossa, o general ficou irritadinho? Vem nota de repúdio por aí? E assim, as Forças Armadas conseguiram a proeza de serem mal vistas pela esquerda e pela direita. Então, acho que não vai ter ninguém defendendo essa galera. Agora, vocês notam, não é? Quando mexe no bolso dos militares, aí parece que eles ficam incomodados. Aí começam, talvez, a dar um chilique. Mas talvez fique só no chilique mesmo, sabe? Não vai passar daí. Mas o fato é que ninguém mais vai, pelo menos agora nesse momento, eu não vejo nem esquerda nem direita lutando para defender privilégios, vamos chamar assim, dos militares. Eles estão mal vistos, acho que de uma maneira geral pela sociedade. Parabéns porque fizeram muito por merecer. Aqui eu compartilhei o título de uma live do Marco Antônio Villa, que é simplesmente absurda, chocante. Olha o que ele disse. Eu vou trocar as palavras até para o algoritmo não derrubar o meu vídeo.
A esquerda pode publicar o que bem entende que não derruba, é a impressão que eu fico. Se eu repetir essa frase dele, eu acho que o meu vídeo cai. Ele falou o seguinte: por que Bolsonaro e os bolsonaristas odeiam pessoas com outra cor de pele, vamos chamar assim para mudar as palavras, e os nordestinos? Olha o que ele colocou no título. Por que os bolsonaristas e Bolsonaro odeiam essas pessoas? E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês que são de direita, caso você que esteja assistindo seja de direita e seja um bolsonarista, você odeia esses cidadãos que o Vila está colocando na manchete? Odeiam? Coloquem aí nos comentários. Eu acho deplorável o ódio, aí sim, que esses esquerdistas manifestam de maneira impune contra cidadãos da direita. Eles podem simplesmente tudo, inclusive as piores barbáries em termos de acusação. Para mim, isso aqui é chocante o que ele falou, porque não é verdade. Não é verdade. Ah, pode ter alguém da direita? Pode. Como pode ter alguém do centro que pode ter esse ódio, alguém da esquerda, da extrema esquerda. Isso pode acometer qualquer cidadão, o que é deplorável, esse tipo de ódio. Mas generalizar por que Bolsonaro e bolsonaristas, isso aqui para mim é uma vergonha. O Vila, assim, se transformou num vexame. Tá simplesmente assim, não tem o que falar. Não tem o que falar. É preciso ser herói, visionário ou sem juízo para investir no Brasil, diz Schwartzman ao CNN em entrevistas. E uma coisa que eu tenho notado é que a imprensa, o consórcio, uma boa parte já está desembarcando deste governo. Tá? Eles que serviram de assessoria de imprensa por um bom tempo, na minha opinião, começam a desembarcar, inclusive abrindo espaço para entrevistados que falam esse tipo de coisa. E aí eu falei o seguinte: eu diria que só investe no Brasil quem se informa pela Globo, ou pelo Reinaldo Azevedo, ou por algum outro veículo de comunicação do dito consórcio. Mas lembrando que até quem é do consórcio, alguns veículos já estão desembarcando. Que bom, mas o que me irrita é que o Lula não mudou. Eles fizeram web achando que o PT não seria o PT, que o Lula não seria o Lula. Agora estão todos preocupadinhos. Mas que bom, né? Que pelo menos ficaram preocupados. Mas fingir espanto, como eu sempre digo, não dá. Indo para a próxima matéria, para a próxima notícia, mostrando o desconforto da imprensa que está desembarcando do governo Lula. Por que raios, afinal, Juscelino, vacina escondida, falcatrua no arroz e multa eleitoral? Presidente petista tem impressionante capacidade de dar munição para a oposição, mas ela, nos outros mandatos petistas, falava a mesma coisa. Ela se opunha ao governo petista dos outros mandatos. Agora tá aí, para mim, na minha leitura, fingindo espanto. Fingindo total espanto. Mas que bom que estão começando, pelo menos, a dar algum chilique, ainda que seletivo. E aí eu falei o seguinte: o que tem de gente na imprensa fingindo espanto com a tragédia que é este governo, é como se não tivessem vivido os outros mandatos, os outros 4 mandatos petistas. Chega a ser comovente. Eu fico bem sensibilizado, sabe? Quando eu vejo essa gente fingindo espanto. Porque para mim, é fingimento. Eles já sabiam disso. Eles falavam estas coisas no passado. Barroso diz que pediu vista em ação sobre aborto porque país não tem condição de entender sua posição. O magistrado que tem que cumprir a lei, a Constituição falando isso. Ele tem que cumprir a lei. A lei diz que ele pode ter esse posicionamento. E aí eu falei o seguinte: temos vários problemas e questões aqui. Eu sou leigo. Se eu estiver falando besteira, posso estar errado. Coloquem nos comentários. Mas eu falei o seguinte: o STF não pode ter visão legislativa sobre os processos. Depois, Barroso não é moralmente superior aos demais brasileiros para tomar essa decisão. Ele não sabe o que é melhor para as pessoas. A Constituição prevê essa possibilidade dele ter essa postura perante um processo. Magistrados podem falar fora dos autos? Isto não é crime de responsabilidade? Eu, como leigo no direito, identifiquei esses pontos. Se você for do direito, coloque nos comentários se está certo o que eu falei ou não e o porquê. Mas isso aqui para mim me chamou muita atenção, sabe? Para mim, coisas de Brasil. Acho quase impossível um magistrado de Supremas Cortes dos Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra, Portugal, Alemanha, etc., terem este posicionamento e torná-lo público, que é pior ainda, perdeu-se a vergonha, na minha opinião, se eu estiver correto, tá? Então, é isso. Aqui eu coloquei, pessoal, o seguinte recorte. Deixa eu dar um zoom aqui só para vocês entenderem. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui a imagem, que é o seguinte, ó. À esquerda, o que foi o passado recente do Brasil. E na direita,
o Brasil de hoje, e aí eu pergunto para vocês, coloquem nos comentários, a gente tem algum risco de dar certo, pelo menos no curto prazo? O Brasil merece dar certo, pelo menos no curto prazo? Comentem. E aí é o seguinte, ó, primeira reportagem à esquerda. José Dirceu é condenado a 23 anos de prisão em ação da Lava Jato. Na direita, após 19 anos, José Dirceu volta para o Congresso para a sessão solene sobre democracia. Fingiram que esqueceram do passado dele na manchete, porque a esquerda adora na manchete já passar o recado completo. Outra, Vacari é condenado pela 7ª vez no âmbito da Lava Jato. Na direita, Vacari, ex-tesoureiro do PT, volta a influir na Petrobras. Outra, Sérgio Cabral tem 23 condenações que somam 430 anos. Segundo a turma do STF, revogou preventiva, a da direita. Sérgio Cabral quer concorrer a deputado federal em 2026. Outra, Odebrecht fecha leniência com a AGU e vai devolver 2,7 bilhões. Na direita, Toffoli anula uso de provas de acordo da Odebrecht em ações contra João Santana e esposa. E aí, pessoal, coloquem nos comentários. A gente tem algum risco de dar certo, pelo menos no médio prazo? Eu, sinceramente, acho que não. E acho que a gente nem merece. Seria muito injusto esse país prosperar com tanta coisa errada. Porque aí essas coisas jamais seriam corrigidas. Porque apesar delas, a gente prosperaria. Então a gente tem que se ferrar, tomar na cabeça, para ver se enquanto nação a gente aprende e começa a eleger melhores políticos, mas a gente nesse momento não pode dar certo por uma questão de não merecer, para a gente ter que aprender, assim, sentindo na carne as consequências, para não cometer os mesmos erros. Eu acho que é só assim que a gente ganha um merecimento para evoluir, tá? Não sei se eu tô sendo muito duro, ou se vocês concordam ou não comigo, até deixem nos comentários, tá? Eu acho que eu não tô sendo duro, eu estou sendo honesto intelectualmente e justo, mas aí vocês coloquem nos comentários. Aqui eu trouxe para recordar a reportagem do ano passado que abriu caminho para a prisão totalmente indevida do Felipe Martins. Foi o Guilherme Amado, no Metrópolis, no dia 4 do 10 de 2023, de outubro de 2023, onde ele falou o seguinte, o que não é verdade. Investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Felipe Martins foi para Orlando no fim de 2022. Advogados em processo em que ele é parte querem saber seu paradeiro. Bom, a defesa do Felipe Martins já mostrou que isso é uma mentira esfarrapada. A companhia aérea confirmou que ele não saiu do Brasil, ele estava no país nessa data que essa matéria inventou que ele estava nos Estados Unidos. Eu digo inventou e digo que é mentira, baseado na defesa que já comprovou com documentos. Tá? Então esse que é meu ponto. Se o jornalista rebater com outra prova, aí beleza. Mas a impressão que eu fico é que realmente a defesa estando com a razão, e me parece que está, essa matéria é um escárnio. Esse é o jornalismo profissional que diz não propagar mentiras, que valida as fontes, faz tudo certinho, tudo lindo, maravilhoso. Se o que a defesa mostrou é verdade e me parece que isso aqui é uma excrescência. E o que me chama a atenção é que os checadores de fatos, aparentemente, dizem estar sempre tão atentos, às vezes, quando o erro é absurdo, mas é contra a direita, eu não sei se é coincidência ou não, mas parece que às vezes eles não percebem. Parece que não ficam nem sabendo, é impressão, não tô acusando. Sabe, é uma coisa que chama muita atenção, porque isso aqui é bizarro demais. Isso aqui não tem respaldo com a realidade. Insisto, estando tudo correto que a defesa aprovou e parece que está, porque a companhia aérea confirmou também essa informação de que ele não saiu do Brasil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então aqui só para rememorar, tá? O nível da nossa imprensa que quer sempre falar que o lado de lá que mente, que propaga fake news. E quando eles se equivocam? Vamos ser bonzinho. E quando eles se equivocam? Cadê o xerique dessa gente contra eles mesmos? Aí parece que existe um corporativismo, né? Bom, aí até coloquei o seguinte: olha aí a imprensa profissional checando todas as informações para garantir que nenhuma informação errada chegue ao povo. A busca pela verdade é incansável. Jornalismo sério é assim. E os checadores de fatos, sempre muito atentos, não deixam nenhum erro passar. Nenhum. Claro que aqui estou sendo irônico, infelizmente, né? Infelizmente eu não estou falando um sentimento sincero. Infelizmente. E para mostrar que a imprensa
parte dela começou a desembarcar desse desgoverno, essa parte da imprensa que fez o L e que é do dito consórcio, alguns articulistas, alguns colunistas já estão começando há algum tempo até, é bem verdade, bater não só no governo, como também nos absurdos que têm acontecido no judiciário. Então também estão desembarcando de certos arbítrios, é a impressão que eu fico. E quando eu falo arbítrios, é porque vários juristas e especialistas no direito falam que está tendo arbítrios em vários processos que envolvem a direita. Tá? Então eu estou me respaldando por essas pessoas. Tá? Porque eu não sou da área, mas muitos estão falando isso. O Fernando Schurer fez aqui um artigo na Veja muito bom. Falando, eu peguei até aqui o trecho, tá? O começo é referente ao Felipe Martins, mas não só. Mas o começo fala o seguinte: comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faz isso, disse ela, com jeito querido. Por quê? Perguntei, já aventando a resposta. Porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Olha isso. Achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante, e aí tem todo o artigo dele que eu recomendo que vocês leiam lá na Veja. E o Eduardo Bolsonaro fez um questionamento que eu também faço. Ele fez nas redes sociais em cima dessa publicação. Quem que é a contraparte dessa conversa? Quem que é a pessoa que o Schurer conversou que falou isso? Porque simplesmente ela tá aceitando, tá confessando que realmente, ó, esses absurdos estão acontecendo. Mas vamos empurrar para debaixo do tapete. Então, quem era a interlocutora do Fernando Schurer? Também fiquei muito curioso em saber. Mas pelo visto a coisa tá tão escancarada que até nos bastidores da imprensa ninguém mais fala que tudo que tem acontecido no Brasil no judiciário é 100% constitucional, 100% legal. E aí, será que o Moraes vai responder as perguntinhas lá do Congresso dos Estados Unidos? Eu acho que não, e por quê? Até coloquei nas minhas redes sociais. Se realmente tudo que falam sobre os processos de Moraes contra bolsonaristas, se realmente esses processos são completamente ilegais, completamente inconstitucionais, boa parte deles, então ele não tem o que responder. Porque se ele responder confirmando, ele admite que rasgou a Constituição. Isso tudo sendo verdade. Se ele não responder, ele pelo menos não passa o constrangimento de ter que inventar coisas para justificar o injustificável. Essa é a leitura que eu estou fazendo, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que, sendo realmente verdade que boa parte dos processos são completamente inconstitucionais, a melhor coisa para o Moraes e para o STF é não responder nada do Congresso americano e rezar para que consequências outras não venham. Porque não tem o que falar, né? Se realmente rasgou a Constituição, cara, é melhor ficar quietinho. É melhor ficar muito quietinho. Pelo menos é o que eu penso. Desrespeitando decisão do STF, o governo Lula paga 7 bilhões de orçamento secreto. Vocês lembram como que era o comportamento do STF nos tempos de Bolsonaro? Eles estavam fazendo um jogo mano a mano, sabe? Tava lá qualquer coisa, o STF já fazia uma falta e pedia, e dava 48 horas pro governo, fazia com que o Bolsonaro desfizesse alguma determinação dele, como por exemplo a indicação do Ramagem para a diretoria da PF. Então era marcação cerrada quando era o governo Bolsonaro. Com Lula, me parece que eles estão em love. Vocês não ficam com essa impressão de um peso, duas medidas? Quer dizer, o mesmo tribunal, em se tratando de governos distintos, tendo posicionamento completamente diferente. Completamente diferente. Eu acho que esse governo já deu vários motivos para o STF dar 48 horas para o governo se explicar, para algum integrante do governo se explicar. Não me recordo de nenhum. Teve algum? Coloca nos comentários. Eu não me recordo de nenhum, sinceramente, tá? Eu não me recordo. Então, assim, esse tipo de coisa que o cidadão começa a falar, meu, isso aqui não tá homogêneo, não tá justo, parece que o judiciário não tem uma venda nos olhos, isso é terrível, porque a gente banca esse Estado e as instituições através dos impostos. E eu queria me sentir representado e queria sentir que tudo ocorre dentro da legalidade, da imparcialidade, da justiça. Enfim, é o mínimo que a gente espera, mas eu não consigo ter essa impressão. Como eu quero estar errado, mas não sei, eu acho que eu não estou errado. Tadeu Schmidt fala sobre filha queer, cara, sei lá, eu nem sei o que é isso. Errado é ser hétero e ter várias amantes. Tudo bem, opinião dele. Aí eu falei o seguinte: e ser LGBT e ter várias amantes? É errado? Se na visão dele não for, ou seja, se para ele um LGBT pode ter amantes, então o erro é exclusivamente em ser hétero. Seria isso? Né? Porque se ele falar, não, LGBT e ter amante, tranquilo, tá? Então o erro grave tá em você ser hétero.
Então, assim, às vezes eu não entendo muito certas falas dessa gente. Eu não tô defendendo aqui preconceito, galera. Não tem nada a ver com isso. Temos que respeitar LGBT, tudo, tudo, tudo. A Constituição tá para ser respeitada para 100% dos cidadãos. Isso é o que a direita defende. 100%. Tem que respeitar, sabe? Não tem que ter ódio, tem que dar as oportunidades, tudo igual para todo mundo. É óbvio. O que me incomoda é, às vezes, eu fiquei com a impressão aqui nesse caso, se ataca os héteros pra ficar de bem com a turma. Eu acho que você não tem que atacar nem hétero nem homo. Nada. Ambos precisam ser completamente respeitados. As leis têm que serem iguaizinhas e valerem de forma equânime para os dois grupos. Somos seres humanos, independentemente de cor de pele, de opção sexual, nada do tipo. O que eu sinto falta na esquerda é pregar, digamos assim, a paz, que todos se respeitem e pararem de uma vez por todas de ficar fatiando a sociedade e criando tensão entre as fatias que a esquerda vai criando. É isso, é pedir que sejamos uma coisa só, uma unidade, que se respeita, que se tolere, que se aceite. É isso, galera, que eu prego. É isso. Bom, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. E se vocês gostaram dos assuntos, da forma como eu abordei, eu peço que deixe o like para aumentar o engajamento. Deixem também os comentários, porque isso também faz com que o algoritmo entenda que há engajamento e o conteúdo é entregue para mais pessoas. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Muitas pessoas que fizeram o L já se arrependeram, já estão desembarcando, mas a gente precisa trazer essa gente para o nosso lado em 2026. Então, vamos ajudar a sair da bolha. Compartilhem em todos os meios digitais que você consegue, porque vai ser importante. A coisa está apertada, as eleições estão sempre parelhas e isso pode ser a diferença entre uma vitória e uma derrota nas próximas eleições. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.